Uma boa noite para vocês, uma boa terça-feira. Vou soltar para vocês 2 sonhos para vocês nesse vídeo. Vou soltar Santas Escrituras referente ao sonho e vou soltar para vocês, né? Depois eu vou soltar os históricos. Algo que eu vou dizer a vocês: olha, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de renúncia, é tempo de preparação. Olha, Jesus está voltando. Arrependei, vós, arrependei. Sair do caminho largo e voltar para o caminho estreito. O caminho do Senhor é o caminho estreito, o caminho de renúncia. Em João não, em Lucas 9, o versículo 23, o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tantas pessoas que estão dentro dos templos, que elas não aceitaram Jesus, sim. Estão indo para a igreja, estão frequentando, mas não renunciaram. Por elas não ter renunciado, essas pessoas, elas vão entrar pela porta larga, que é o que eu vou ler para vocês agora. Por quê? Por falta de renúncia. Jesus disse em João 3, e versículo 3, o Senhor disse assim, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então, tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Versículo 5, o Senhor diz assim, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer da água é que é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então, o Senhor está dizendo que essas pessoas que não nasceram de novo da palavra de Deus, e ser um novo espírito, uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Aceitou Jesus, aquela velha pessoa morreu. A partir daquele momento tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Enquanto isso, não entra no reino do céu, não. Por isso que eu digo a vocês, eu não digo, é a palavra de Deus que diz, a gente tem que o quê? Aceitou Jesus, tem que sair do caminho largo. Sai do caminho largo, porque no dia do arrebatamento, muitas pessoas vão passar pelo estão caminhando nesse caminho, vão passar por essa porta larga, que é o que eu vou ler pra vocês agora. Ó, isso foi mesmo em cima, glória a Deus. Ó, Mateus 7. E o versículo 13 e o versículo 14, ó. Entrai pela porta estreita. O Senhor começa logo dando um convite, ó. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que muitas pessoas passam pela porta do abismo. E essas pessoas vão passar, e muitas, agora no dia do arrebatamento. Por falta de quê? Por falta de renúncia. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que encontram. Olha o que o Senhor falou no versículo 14. O Senhor está dizendo que poucas pessoas querem sair do caminho largo para estar no caminho estreito, caminho de renúncia. Entendeu? Mas a mensagem para vocês foi entregue. Bora para o sonho, ó. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava terminar de tanto anjo. E eu vi o Senhor completo. E o rosto, ele só me permitiu ver a lateralzinha do rostinho dele. Ver os cabelos, ver as vestes dele, até chegar aos pés, né? Que os pezinhos dele estavam em cima das nuvens. E quando eu tirava a vista do Senhor e dos anjos, eu já não estava dentro da minha casa. Eu estava lá no meio da rua suspensa do chão e olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta lá, a outra com uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu tirava os olhos do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olho para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do sepulcro ao encontro do Senhor nos ares. E eu me acordei. Algo que eu vou dar mais um detalhe desse sonho para vocês. Essas pessoas que estavam saindo dentro do sepulcro não estavam com o corpo igualmente o nosso, não. Elas estavam com o corpo transformado em corpo de glória. Soltei para vocês sobre... Ah, e outro detalhe. O meu filho estava passando na frente do cemitério, mas meu filho não estava vendo nada do que estava acontecendo dentro do cemitério. As pessoas subindo ao céu e ele não estava vendo. Por quê? Porque, pelo que eu entendi do arrebatamento, essas pessoas não... Então, essas pessoas não vão ver, né? Então, porque o mundo espiritual, não sei se vocês prestaram atenção, não pode ver não, né? Então, a gente não pode ver o mundo espiritual, né? Então, e nem o mundo espiritual, ele vê nós. Mas nós não podemos ver ele, né? Se visse, né? O tormento que não ia ser, né? Então, mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Agora eu vou soltar... Eu soltei a Santas Escrituras, agora eu vou soltar o sonho. Glória a Deus. Cachorro mesmo aí, né? Eu gravo no vídeo o cachorro latindo. Mas vou fazer o quê, né? É do meu vizinho, entendeu? Glória a Deus. Vou pra cá, né? Quando a latida do cachorro chega, vou pra cá, ó. Tá vendo? Mesmo aqui, mesmo no ladinho. Mas glória a Deus, né? Ó,
o sinal da segunda vinda. O sinal da segunda vinda do Senhor, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui, ó, logo depois da aflição daqueles dias, a terra está em aflição. Ela tá sentindo dores para o quê? Para a vinda do Senhor. Você nos tirar dessa terra. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Isso aqui são os sinais da vinda do Senhor. Do dia, né? Glória a Deus. Ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque tem muitas pessoas nas redes sociais também pregando o evangelho dizendo que Jesus está voltando. E essas pessoas estão escutando, estão fazendo ouvido de mercador. Tá igualmente o povo de Noé. Tá igualmente o povo do dilúvio. Igualzinho. Entendeu? E tá chamando o povo ao arrependimento, o povo não tá dando ouvido. Tá igualzinho o povo do dilúvio. Quando Jesus aparecer em cima das nuvens, esse povo vão se arrepender amargamente por ter jogado fora a oportunidade. E Jesus está alertando. Todo dia Jesus está dizendo, olha, avisa o meu povo que eu estou voltando. E todo dia eu estou falando para você, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Arrependei, vai. Sai desse caminho da perdição. Vai para o caminho estreito, que é o caminho do Senhor. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Tem que ter renúncia. Glória a Deus. Vamos para cá. Glória a Deus, de noite, né? Então, é porque eu tô fazendo meu vídeo à noite, ó. Incrível, glória a Deus. Ó, e ele, ó, por que a carreira de anjo do lado do Senhor? Olha pra que essa carreira de anjo estava do lado do Senhor quando eu sonhei, né? Que o Senhor me concedeu essa visão, foi uma visão maravilhosa de eu ver o nosso rei, né? Então, vindo nos buscar, ó. E ele enviará os seus anjos, com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntaram os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Os anjos estavam lá do Senhor para buscar nós na terra. O Senhor vai enviar os anjos para vir para buscar nós na terra. E o Senhor fica esperando nós lá nos ares. Glória a Deus. Né? Vai ser maravilhoso, né? Glória a Deus. Nós conhecer assim, chegar assim pertinho do nosso rei, né? Glória a Deus. Vai ser grandioso. Ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Nós estamos vendo os pais querendo se matarem, né? Então, nós estamos vendo os terremotos, nós estamos vendo tudo que está escrito nas escrituras se cumprir e ao pé da letra, né? Precisa de incredulidade não, a natureza está mostrando e o ser humano também está mostrando, entendeu? Mesmo sem entender, mas eles estão mostrando, ó. Então, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha, a geração do arrebatamento pode ter certeza que é a última desse povo na face da terra. Por quê? Porque o Senhor está dizendo aqui, está escrito. E o Senhor disse, ainda confirmou no versículo embaixo, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia que tudo que está escrito passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele passa não. É firme, forte e verdadeiro. Por isso que eu amo o Deus de Israel. Não tem por onde a gente o quê? Eu fico sentida quando eu vejo as pessoas com falha perante ele. Porque ele é um Deus tão tremendo, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E as pessoas o quê? Fazer pouco caso das suas próprias salvação, entendeu? Joga fora por essas coisas desse mundo. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. A vaidade está toda dentro do tempo evangélico. E as pessoas estão fazendo de cega. E Jesus vai vir sobre vocês. Vocês parecem que não tem pena. Não parece que vocês não lêem a Santa Escritura. Ou vocês lêem, vocês não acreditam. Porque em eu ler, eu já fico assim temendo. Como é que a pessoa lê, conhece e não tem medo? Não tem medo. E outra coisa, cadê o amor por essas pessoas que estão desse jeito dentro da casa do Senhor procurando a salvação? Elas estão em pecado. Adverte a casa do Senhor, entendeu? Vou pra cá? Ó. Se eu amo o meu próximo, eu jamais vou querer que ele vá
aqui Jesus fala muito sobre o inferno. Eu vou deixar essa palavra bem explicada mesmo. O Senhor fala sempre sobre o abismo. E ele ainda diz no versículo, que ele fez o abismo, o inferno, né? Ele fez para o diabo os seus anjos, não foi para nenhum ser humano, não. Como é que as pessoas estão conduzindo ovelha e vê essas ovelhas em arde de entrar pela porta larga? Então, e como é que ela não sente pena? Como é que ela não sente dó? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso que o evangelho do Senhor é transformação de vida. O evangelho do Senhor não é doce, não. Você pode ter certeza que o evangelho do Senhor é salgado. Não tem evangelho doce, não. O evangelho que é doce é o evangelho dos homens. O que o homem inventa, entendeu? Porque o evangelho nos confronta. Se o evangelho está nos confrontando, ele é verdadeiro. Entendeu? Agora, se é um evangelho... tá bom, tá maravilhoso. Então, isso não é do agrado do Senhor, não, entendeu? O que agrada o Senhor é santificação e amor um pelos outros. Como é que eu amo o meu irmão? Eu tô vendo que o meu irmão tá na porta do abismo. Como é que eu não posso fazer? Eu vendo que ele vai cair, por que eu não posso advertir o meu irmão? Olha, tu tá indo no caminho errado. Jesus diz, tá aqui nas Santas Escrituras. Se tu for por esse caminho, tu vai cair lá na porta larga e vai ser terrível. Então, e o Senhor falou muito sobre o abismo nas Santas Escrituras, no Novo Testamento, entendeu? E ele é um canto terrível, entendeu? Como é que eu amo meu irmão? Como é que eu não vou falar com ele para ele se sair desse tal caminho, né? Então, por isso que eu digo a vocês, não adianta só ler a Bíblia, a gente tem que botar em prática. Se eu amo meu irmão, pode ter certeza que eu vou chamar ele para sair desse caminho. Como é que eu quero ver uma pessoa linda, maravilhosa, no canto desse? Que é um canto de tormento. A parábola das boldas, né, do Senhor, a parábola da ceia do Senhor também fala sobre isso. E a ceia é justamente do dia do arrebatamento. Entendeu? A mensagem para você está sendo entregue. As trevas exterior. Lá vai haver pranto e ranger de dente. Pranto é muito choro. Ranger de dente é muita dor. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, renuncia. Igreja do Senhor, renuncia. Encerrei sobre esse sonho. Agora eu vou soltar outro versículo para vocês. Jesus disse nas Santas Escrituras aqui, se nós aceitamos a correção no momento, foi o que eu li no versículo, a correção no momento não parece ser de gozo, não. Muito pelo contrário. Quando a gente leva uma advertência nas Santas Escrituras, dá logo uma tristeza. Mas o que? Ela nos produz fruto bom, entendeu? É o que tem escrito nas Santas Escrituras. A gente não pode pegar só as coisas que a gente quer pra nós, não. A gente tem que pegar todas, sem deixar elas de fora, entendeu? Bora para o próximo sonho. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Na rua Medonha de Subida, ele vinha descendo a rua. E tudo que ele vinha descendo a rua era uma rua de ponto de comércio. E ele vinha por cima da calçada. Ele vinha de pés descalços. Todo coberto de sangue, os cabelos todos ensopados de sangue, uma coroa de espinho na testa dele, né? Na cabeça dele, uma coroa de espinho na cabeça dele. E ele vinha descendo a rua. E quando eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Vou contar todo o detalhe desse sonho para vocês. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça. E o Senhor tampou do joelho para baixo. E o Senhor limpou do ombro aqui, o Senhor limpou até acima do joelho. O Senhor limpou, porque ali era o pecado, ele estava todo coberto de sangue, o pecado da humanidade toda sobre ele, entendeu? Aí o Senhor limpou. E a rua, não tinha uma pessoa no meio da rua com o Senhor, ele estava sozinho. Aí quando eu me acordei, eu disse assim, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Você está querendo me dizer que está sozinho no Evangelho? Aí, eu lendo o livro do Apocalipse, eu entendi o que é que o Senhor quis dizer nesse sonho. Ele vinha sozinho, descendo uma rua de subida, ele vinha era descendo a rua. Era para o Senhor ir subindo, ele vinha era descendo a rua, entendeu? E do jeito que ele foi crucificado. Eu entendi na hora quando eu li o livro do Apocalipse, que é o que eu vou soltar para vocês agora. E o Senhor está falando com quem? Justamente com os companheiros dele. Ó, Apocalipse 2, e o versículo 3, versículo 4, versículo 5. O versículo 5, os companheiros do Senhor, os pastores, têm algo para receber do Senhor quando ele sai daqui da terra.
Por causa da falta da pregação, do ide do Senhor, eles podem perder. Pode estar 30 anos, 20 anos, 10 anos ensinando na casa do Senhor. Mas por falta de obediência, tá aqui no livro do Apocalipse, eles podem perder. E algo que vocês estão tão maravilhoso para ganhar, não jogar fora não, entendeu? Por falta de pregar o evangelho, por falta de doutrinar as ovelhas, doutrina, entendeu? Não precisa fica sentida, mas o Senhor vai tocar nela e elas voltam, entendeu? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e nós não estamos falando nada que esteja fora das Santas Escrituras. Todos os meus versículos, tudo que eu falo para vocês, eu solto as Santas Escrituras, nunca sai nada de mim. Tudo que eu solto para vocês está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Até os meus sonhos que eu solto para vocês está baseado nas Santas Escrituras, ó. Versículo 3. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor elogiou os trabalhos dos companheiros dele, dos pastores, né? Que são os anjos da igreja. Ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor tem algo contra os pastores. Está aqui dizendo, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O ide do Senhor. Ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras do Senhor, o que que era? Era pregar o evangelho, sair pregando o evangelho. Pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. O Senhor está dizendo que eles têm algo para ganhar, mas por não obedecer o que está escrito, eles podem perder. Não faz isso não. Continua fazendo a vontade de Deus. E mais algo que ainda vou ler mais um versículo aqui mais na frente, é em quê? Apocalipse, o quê? Apocalipse 3, e o versículo 19 para vocês. Ó, eu repreendo, quem está repreendendo aqui vocês é Jesus, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quantas vezes o Senhor já me repreendeu? Quantas vezes até o Senhor me puxou minhas orelhas, entendeu? Glória a Deus, porque o Senhor me ama, o Senhor me adverte. Se Ele não me advertisse quando Ele viesse e me pegasse no meu pecado, ao preço que eu não ia pagar, eu prefiro levar uma advertência do meu Senhor e abaixar minha cabeça e obedecer Ele do que eu chegar a andar com soberba perante a face dele. Jamais está repreendido. Eu nasci foi para me curvar perante o meu Senhor. Eu nasci foi para me inclinar perante a Ele, não usar o meu nariz empinado perante a Ele, não, muito pelo contrário. Minha face tem que estar no chão, Ele tem que estar em pé perante a perante a mim, né? Então, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se põe zeloso e arrepende-te. Olha, o Senhor fala abertamente conosco. O Senhor fala com a ovelha, fala com o pastor, fala com todos de dentro do templo dele, porque quem comanda o templo dele é Ele. Eu cheguei, fui para um culto. E o Senhor usou a boca do pastor, o Senhor falou abertamente, quem manda na minha casa sou eu. Então, quando o Senhor falou isso, eu abaixei logo a minha cabeça, entendeu? Por quê? Porque eu tenho respeito pelo que Ele fez, tanto por Ele, pela pessoa que Ele é, como pelo sacrifício que Ele fez por todos nós na cruz do Calvário, entendeu? E muitas pessoas estão o quê? Não fazem isso, entendeu? Tem pessoas que ainda abaixam a cabeça, que eu vi pastor que abaixa a cabeça. Eu gostei. Quando a pessoa que usa por humildade, né? O nosso rei tá falando conosco, é o nosso mestre, entendeu? A minha vontade, quando eu vejo que o Senhor tá falando, a minha vontade é de me ajoelhar e botar o rosto mesmo no chão perante a Ele, entendeu? É essa a vontade que eu sinto. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso, que essas são as minhas vontades, entendeu? É de engrandecer mesmo, porque o Senhor merece ser engrandecido, tanto aqui na terra como no céu, principalmente aqui na terra. Que o que Ele fez foi por nós aqui na face da terra, não foi pelos anjos, não, que os anjos já são santos, estão santificados, estão lá no céu, do lado do nosso Senhor. O que o Senhor fez na cruz do Calvário, dele ter vindo para cá, ter sofrido humilhação, foi por nós. Por isso que eu digo, nada que nós fazemos aqui na terra ainda não paga o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nada. Por isso que eu digo a vocês nos meus vídeos, eu amo o Deus de Israel. Eu amo o Senhor Iá, o nosso Salvador, o nosso Mestre, né? Como Ele deve ser chamado, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Agora eu vou soltar, já passei foi pouco, vou passar mais um pouquinho aqui, para me soltar um versículo para vocês, sobre o id, né? Para me encerrar para vocês. Só esses 2 sonhos, como eu prometi, vou encerrar para vocês. Ó, a seara do Senhor. O que é a seara? A seara é o povo na face da terra. Ceifeiros somos nós que pregam a palavra de Deus, né?
Ó, e, e percorri, olha o que é que Jesus fazia, ó. Mateus 10, não, Mateus 9, Mateus 9 e o versículo 35, vou ler só ele, viu, ó, por causa desse sonho. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Você está vendo o que, é que Jesus fazia? Jesus pregava o evangelho nas sinagogas deles e percorria todas as cidades, entendeu? Ó, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Você está vendo? Esse aqui que é o ID do Senhor. Sai pregando o evangelho mesmo, entendeu? Sai pregando o evangelho, chamando o povo mesmo ao arrependimento. Porque se não tivesse pecado no meio do mundo, Deus não tinha vindo. Jesus Cristo, o Messias, não tinha vindo para morrer por nós, não. A morte dele ia ser em vão. Mas não, ele veio justamente para os pecadores. Para nós que nós se arrependa dos pecados e se volte para ele, entendeu? Deus não veio para o justo, não. Entendeu? Porque o justo, né? Então, se ele tá no caminho do Senhor, tá bom, entendeu? Tem que ter santificação, né? Ó. Encerrei para vocês. Eu vou soltar só esse versículo mesmo para vocês e vou encerrar esse vídeo. Vocês estão vendo que eu tô, né, com sono. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre esses 2 sonhos. Agora eu vou encerrar para vocês esse vídeo para me fazer outro vídeo para vocês, para soltar o restante do sonho. Eu vou soltar logo nesse, o vídeo vai ficar enorme de grande, né? Mas vou fazer, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Nessa casa que eu tava, chegou pessoas de viagem. Essas pessoas se organizaram e foram fazer comida. Então, quando eu estava fazendo comida, eu peguei um pezinho de cebola em palha e saí para plantar na outra casa. No caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu avistei um pedaço de um templo no céu. Quando eu vi esse pedaço desse templo no céu, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu vi o pedaço desse templo no céu, ele era todo branquinho. Quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E tudo que o Senhor tirou o templo do céu, eu continuei meu caminho, cheguei nessa casa e eu plantei os pés em cebola. Essa casa, ela não tinha teto, só tinha a parede erguida e um portal. Na frente dessa casa tinha um poço cheio d'água transbordando. E eu plantei os pés em cebola lá. E quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. Aí eu peguei e disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu me levantei para mim ver quem era, eles já vinham o meu encontro. 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele chegou para mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali para trás. Aí nós fomos olhar essas casas, eu e ele. E a primeira casa, a porta estava aberta, tinha uma mulher lá dentro. Ele disse assim, não. Na segunda casa, a porta estava fechada para ele. E ele disse logo não. A porta estava fechada, ele já foi logo dizendo não. A última casa, a porta estava fechada para ele. Eu abri a porta para ele, ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ele olhou para nós com o rosto espantado. E ele colocou um semblante de alegria. Ele olhou para mim, deu um sorriso. Eu deixei ele lá. Quando eu deixei ele lá, eu saí e fui lá para frente da outra casa. Quando eu vou chegando na frente da outra casa, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ela não estava como eu vi ela, como quando eu vi ela, não. Ela estava completamente diferente. Ela estava imóvel, ela não se movia mais para nada. E ele trouxe ela, ele colocou ela suspensa, mesmo no centro da porta. Ele colocou ela lá no centro da porta, ela suspensa do chão. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora, que eu olhei pro rosto dele, ele viu tão decidido, e eu olhei pra ela, achei ela tão bonita. Aí eu peguei e disse assim, vou perguntar pra ele, né, se da onde ele vem. Se ele não viu Jesus. Eu cheguei pra ele, perguntei, eu andando lá dele, disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? E eu me acordei. Na hora que eu me acordei, foi na hora que ele parou, eu tava caminhando do lado dele, ele parou. Na hora que eu fiz essa pergunta, ele parou perto de mim, eu olhei pro rosto dele, eu arrebiei a cabeça, eu olhei pro rosto dele, né? E eu vi o semblante que ele colocou no rosto, aí eu me acordei. É como se fosse assim, tu não tá me conhecendo, por causa das visões, né? Que ele já apareceu pra mim várias, né? Então, e algo que eu vou dizer pra vocês, vou falar pra vocês sobre esse sonho. Essas pessoas que chegaram de viagem, as pessoas do arrebatamento. E sobre esse pezinho de cebola é muito choro. Sobre esse templo no céu é a Nova Jerusalém. Sobre esses 3 homens descendo do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre essa casa que tá sem o teto, tá só com a parede erguida e o portal é o templo em Israel, que ele profetizou e aquele tempo só tá o muro da lamentação lá em pé, né, para o povo chorar. E esse poço é justamente o choro do povo de Israel lá, entendeu? Essa primeira casa é o que o templo em Israel. Esse poço, e eu a mulher, né, que tava na frente dessa casa era eu. Então,
E esse poço estava cheio d'água, o choro do povo de Israel, daquele tempo até nos tempos de hoje, né? Então, assim, e estava transbordando o poço. E a água era azul marinho escuro. Quando eu vou falar agora das outras casas para vocês. Cada casa representa um templo. Essas outras 3 casas, ela estavam em funcionamento. Templo evangélico. Vou começar o templo católico, porque sempre que eu começo assim, eu vou continuar assim, ó. O templo católico, o templo evangélico. Só que o templo evangélico, ele se divide em 2. Porque a Bíblia, né, ela fala aqui, foi mesmo em cima. A Bíblia fala aqui sobre as 5 virgens. É para ser só um templo só, o templo católico e o templo evangélico. Mas eles se separaram. Tem as 5 virgens prudentes, que são aquelas pessoas que obedecem a palavra de Deus. E tem as 5 virgens loucas, que não tem conhecimento da palavra de Deus e nem tão pouco se santifica. Você entra no templo evangélico, ele tá desse jeito. Entendeu? Bora pra cá? Vou soltar essa parábola pra vocês por causa desse tempo que foi aceito pelo Senhor. Olha, casa representa o templo do Senhor aqui na terra. Mulher dentro da casa representa a religião. E algo que eu vou ler vou soltar pra vocês também. Já soltei o sonho dessa casa, vou soltar o sonho de mais uma. Ó, eu sonhei que eu tava dentro de uma casa. E essa casa, ela tava em cima de um vulcão. E essa casa que tava em cima de um vulcão, eu olhava pro chão da casa, né? Pro piso da casa. Quando eu olhava para baixo, eu via o vulcão se evaporando lá embaixo para subir. Tudo que eu vi o vulcão evaporando, né? Aí a casa, ela se rachou todinha. Ela se rachou e eu me apavorei. Assim, vou sair daqui, que se eu ficar aqui, essa casa vai abaixo. E eu ia passar por dentro d'água. Quando eu ia passar por dentro d'água, lá não tinha mais água. Eu passei, foi na areia, caminhando. E eu me acordei. Já disse, vou repetir a vocês novamente. Casa é templo do Senhor aqui na terra. Mulher, eu que estava dentro da casa, eu represento uma religião. Pois então, tem um templo do Senhor aqui na face da terra, em cima de um vulcão. E esse vulcão vai tragar esse templo. Vai. E tá escrito nessas escrituras. Daqui a pouco eu solto pra vocês, tá bom? Eu vou soltar logo, né? Então, porque eu gosto de fazer, porque acabo às vezes me esquecendo. Depois eu vou voltar pra cá pra explicar sobre esses 2 templos. Um foi aceito, outro foi rejeitado. Foi 2 templos rejeitados e só um templo aceito. Era 3 casas. 3 casas estavam em funcionamento. 2 foi rejeitadas e uma foi aceita. E vou explicar para vocês nas Santas Escrituras. Ó. Sobre essa que eu falei da última casa agora, né? Desse vulcão, dessa casa que tá em cima do vulcão. Eu tenho quase certeza que deve ser o templo onde o quê? Deve ser o templo onde que a Babilônia, que é citada nas Santas Escrituras, é o templo católico. Então, é o templo católico. É onde o Papa tá. Tá fundado em cima de um vulcão. Ó, é o que tá escrito nas Santas Escrituras, ó. É Êxodo 27. E o versículo 19, fala justamente sobre isso, ó. Sobre o assunto desse sonho que eu soltei para vocês, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fizer uma cidade assolada, como a cidade que não se habita. Você está vendo? É uma cidade que ela vai, o que? O vulcão vai tragar ela, ó. Quando eu fizer subir sobre ti o abismo. O que é o abismo? O abismo não é o inferno, é o vulcão, ó. E as muitas águas te cobrirão, você está vendo? Lá no livro do Apocalipse está falando que o Senhor vai pegar um grande monte e vai lançar ela no mar. Então, por isso que o alvoroço dentro do oceano vai ser grande, né? Mas por que o Senhor vai fazer isso? O pecado. O pecado incomoda. O pecado destrói. O pecado mata. Ó, bora pra cá por 2 tempos. Um que foi aceito, outro que foi rejeitado. Falando esse tempo que foi rejeitado, por que ele foi rejeitado? Por causa da vaidade que o Senhor me mostrou. Eu vou soltar logo pra vocês. Olha, eu sonhei. Outro sonho que eu vou soltar referente a esse sonho dessas 2 casas que foi rejeitado. Essas 2 casas tá com esse pecado. O pecado da vaidade. Ó, eu sonhei que eu sei que eu tava no canto e Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Eu vi só a cabeça da mulher, só a cabeça da mulher. O rostinho dela maquiado, os lábios dela com batom, a sobrancelha dela com rímel, o cabelo dela estirado. Ela tava toda maquiada, ela tava falando sobre maquiagem. Quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Quando eu me acordei,
Eu entendi que o templo evangélico tá desse jeito, porque a gente entra no templo evangélico, a gente vê que tá desse jeito. E eu entendi que essa segunda casa, ela foi rejeitada justamente por causa disso, por causa da vaidade. Mas a minha parte eu tô fazendo. Tô pedindo, tô chamando vocês ao arrependimento, que vocês deixam a vaidade de lado. Ó. Então, é Mateus 25, começando no versículo 1. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Os templos do Senhor representam a mulher que na face da terra. Aqui está representando virgem. Ó. E 5 delas eram prudentes, que é justamente a que o Senhor aceitou. Ó. E 5 loucas. As loucas estavam até com a porta fechada perante a face dele. Ele chegou, elas com a porta fechada. Entendeu? No versículo aqui, elas vão atrás dele. Ó. Depois eu leio esse versículo pra vocês. Aqui mesmo na parábola, quando eu chegar lá embaixo, eu leio pra vocês. Ó. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Então, se conhece, peca. Se conhece, não obedece. Entendeu? Outra coisa terrível contra os cristãos, conhecer as Santas Escrituras e não botar em prática. Isso te condena. Ó. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Mas a tardando o esposo, torcalejaram todas, adormeceram. Os templos do Senhor dormiram, mas agora já estão alerta, porque sabe que está voltando, né? Por causa das coisas que estão acontecendo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Agora as pessoas estão se aprontando, vou com Jesus. Vai com Jesus e renuncia tudo, ó. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Você está vendo? Tem que ter preparação. Todas elas se levantaram. Cadê o azeite? Ó. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? Como tem pessoas dentro da casa do Senhor sem conhecimento nenhum? Ó. Mas as prudentes respondendo disseram: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que o vende, e compra para vós. Você está vendo? As prudentes deu conselho às que? As loucas, né? Ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se as portas. As que estavam preparadas, o Senhor levou. Vai participar da ceia, vai participar o quê? Das boldas, né? Que tá dizendo aqui as boldas, vai participar das boldas. E as que não tá preparadas, olha o que, é que elas vão dizer, ó. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. Você está vendo? Depois elas chegaram e foram falar com o Senhor, pedir para o Senhor levar elas. Mas olha aí, ó. O que é a pessoa não ter o conhecimento da palavra e o que é a pessoa andar em pecado. Jesus disse, Hebreu 12, o versículo 14, segue a paz com todo, paz é união, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Ó, e ele, olha o que ele vai responder para essas pessoas que vão ser deixadas para trás, ó. E ele respondendo diz: em verdade vós digo que vós não conheço. É triste ouvir isso de Jesus, né? Então, não quero escutar isso dele, não. Te ajeita logo agora, entendeu? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem adivinha. Olha, nós não sabemos o dia, mas vocês ficam ali para vocês os sinais da vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora de jeito nenhum, entendeu? Eu não queria saber do dia da minha morte. Então, só digo que nós vamos sair da terra, partida, entendeu? E de milhares de pessoas que estão desapercebidas, entendeu? Então, assim, a gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor vem buscar nós na terra, mas o Senhor deixou sinais da vinda dele. E tá aí no meio do mundo espalhado, e vocês estão vendo. Não adianta vocês se fazerem de que não estão enxergando, é que vocês estão enxergando, entendeu? E entreguei pra vocês. Agora eu vou para o próximo, não, tem o próximo, ainda tem mais, sobre essa primeira. Eu li sobre essas duas casas, uma que foi aceita, a outra que foi rejeitada, né? As duas que foi rejeitada. Vou ler sobre o quê? Sobre o templo católico. Por que ele foi rejeitado? Por causa do pecado. Por falta de adoração a Deus.
foi mesmo em cima. Salmo 95. E o versículo 6 e o versículo 7. Eu vou ler esses dois versículos para vocês aqui, ó. Ó vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. A adoração só tem que ser dada a Deus. A adoração só tem que ser dada só a Ele, ó. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Você está vendo? Aí tem um pontinho. Não terminei o versículo todo não, mas tem um pontinho para me encerrar, né? Então, encerrei. O que é que eu tenho para dizer para vocês? Que nós devemos dar... Esse templo foi rejeitado, o templo católico, por causa das idolatrias e por causa também da vaidade. Do mesmo jeito do templo evangélico, as 5 virgens loucas foi rejeitado pelo Senhor justamente por causa disso. Estava despreparada, né? Ver que a gente não estava nem esperando ele. Estava com a porta fechada, ó. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos-lo com salmo, a rocha da nossa salvação. Na casa católica é para cantar, na casa católica é para adorar o Senhor, não adora, é para cantar para o Senhor, não canta para Ave Maria, reza Ave Maria. Quando a gente vai chegar para falar com ele, quer que a gente reze Ave Maria, eu digo ele, não vou rezar Ave Maria não, eu vou, se vocês quiserem a gente ora o Pai Nosso, mas rezar Ave Maria não tem essa oração na Bíblia não. Então, se eles ficarem meio chateados, né, mas a minha parte eu tô fazendo, né, ó, apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo. Você está vendo? A gente tem que se apresentar perante ele com louvores e com salmos. Encerrei para vocês. Li o versículo 1, li o versículo 2, e li o 6 e o 7. Sobre a primeira casa que foi rejeitada, né? O templo católico, o templo evangélico tá desse jeito. Ó, sobre a cabeça dessa mulher toda maquiada, Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Não está dizendo que as pessoas que têm vaidade vão herdar o reino do céu, não. Está dizendo que elas vão herdar a própria vaidade que elas tanto almejavam. Não faz isso contigo, não, entendeu? Nós almeja o reino do céu. Nós almeja é o que? Entrar na portinha estreita, mas parece que nós temos que pagar um preço. Andar no caminho estreito. Caminho estreito é um caminho de renúncia. Ó, começando logo aqui Deuteronômio 22. Hoje o templo do Senhor tá desse jeito, ó. Não haverá traje de homem na mulher. As mulheres estão dentro da casa do Senhor. Vai comparecer perante a presença dele com a Bíblia debaixo do braço e com calça. O Senhor disse que não. Aqui está dizendo não. O não do Senhor é para toda a eternidade. Não, não e pronto, acabou essa conversa, entendeu? Ó, não haverá traje de homem na mulher. Então, quem se veste de calça comprida é homem. Nós não podemos vestir não, entendeu? Nem calça nem calção. E nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer que faz isso é abominação perante o Senhor teu Deus. Fez isso, está com abominação perante o Senhor. E o Senhor disse um não. Quando o Senhor diz um não, é um não para... Vocês entenderam, né? O não dele não é só um... Como é que eu quero dizer? Não é só um século, 2 séculos. É para sempre. É de eternidade em eternidade. Pronto, a palavra dele. Para você ver que o nosso Deus tem uma palavra forte, né? Então. Agora eu vou ler para vocês, Êxodo, sobre essa primeira casa que foi rejeitada, né? Que é o templo católico. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Falta de adoração a Deus, como eu li para vocês, né? A vaidade não tá dentro de 2 templos, o templo católico e o templo evangélico. Sobre as vestes, o que eu li para vocês aí, ó. Deuteronômio 22, Êxodo 20 e o versículo 4, versículo 5, versículo 6, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos que o templo católico quebrou. Ele quebrou uma aliança que eles tinham com Deus. Tem escrito lá em Oséias 8, versículo 1. Eles quebraram uma aliança que eles tinham com Deus. O templo católico eles tinham uma aliança com Deus. Quando eles fizeram imagem de escultura com as suas próprias mãos, então eles quebrar a aliança que eles tinham com Deus, né? Que dera que eles se arrependessem e tirassem, né? Aí, né, então, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás.
porque eu sou, ó, não é para se curvar nem servir. Se curvar é se ajoelhar, se inclinar. E nem servir. Servir é com oração e com cântico. Não, não. O Senhor disse um não e pronto. O não dele é um não para sempre. Tá aqui, não. Ele disse um não. Tá aqui no versículo 3, não, no versículo 4 e no versículo 5. Ele disse um não. Não. Não é para fazer imagem de escultura. Não. Não é para fazer, não é para te curvar perante a ela. Ele disse um não, não. Então, o não do Senhor é não e pronto. Ó, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tu faz isso, tu tá demonstrando que odeia Deus. Continuando. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. Aqui é os 10 mandamentos. Então, não cumpre os 10 mandamentos, então. E ainda pede ao Senhor, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que ler a Bíblia, tem que botar em prática. E encerrei para vocês aqui lá, né? Ó, agora bora para o quê? Vou ler para vocês em Osés. Porque eu falei para vocês sobre Osés, né? Agora eu vou ler. Vixe, foi mesmo em cima. Foi mesmo em cima, ó. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Você está vendo? Lá eram os 10 mandamentos. Não tem imagem de escultura. Eles colocaram imagem de escultura lá dentro. Eu vou ler no versículo 4, vocês vão ver. Ó. Quebrou uma aliança e ainda se rebelou contra a lei de Deus. Vocês sabem disso. A lei de Deus qual é? Casar o homem e a mulher, desde o início. A primeira folha de gente está lá falando, versículo 27 e o versículo 28. No versículo 27, o Senhor fez o homem e a mulher. E depois, no versículo 28, o Senhor uniu os dois e abençoou, casou. E mandou se multiplicar, e frutificar, entendeu? Aí quebrou. Ó. Versículo 4, ali o versículo 1. Ó, põe a trombeta na tua boca. Eu não tô falando com vocês, não. Tô abrindo a minha boca, tô falando com vocês, ó. Deixa as idolatrias de lado, é tempo de arrependimento, ó. Eles virão, ó, eles fizeram reis. Reis, o que é reis? É papa. Eles fizeram rei, mas eu não soube. O Senhor já está dizendo que não pediram permissão a ele, né? Construíram príncipe. Príncipe o que é? É padre. Mas eu não soube. Você está vendo? Colocando pessoas lá sem pedir autorização de Deus, né? Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Fizeram da prata e do ouro, do lã das ovelhas. Fizeram o quê? Idolatria para eles serem destruídos. Para você ver até onde a humanidade vai, né? Ó. Do dinheiro das ovelhas, fizeram o quê, ó? Da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolo para si, para ser destruído. Encerrei esse versículo 4 para vocês. Do lã das ovelhas, fizeram o quê? Olha o que foi que eles fizeram. Ídolo que é imagem de escultura. E o pior, para ser destruído. Por causa disso, vão pagar um alto preço. É o que está escrito, entendeu? Mas a mensagem para vocês foi entregue, né? Ah, deixa eu... Glória a Deus. Deixa eu ler só mais um aqui para vocês. Eu vou para cá. Oséias 7, e o versículo 16, o versículo 10, versículo 15 e o versículo 16, ó. Eu os corrigi e lhe esforcei o braço, mas pensaram mal contra mim. É verdade, o Senhor manda a pessoa ir na igreja para pedir eles para eles pararem com isso. E o Senhor pede, a gente vai lá dar o recado, eles não, e pronto, entendeu? Ó, o versículo 16, ó. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Ele já está dizendo que vocês se voltaram, mas não foi para Deus, não. Ó. Fizeram-se como um arco, enganando, caiu a espada. A espada é o juízo que vai vir agora sobre o povo católico e toda a terra, né? A espada e os seus príncipes são os padres. Por causa do furor da sua língua. Estes serão o seu escárnio na terra do Egito.
Escárnio é igualmente o povo de Sodoma e de Gomorra. Aquele povo serviu de escárnio para todas as nações. Quem conhece a Bíblia sabe que aquele povo pecou, e por causa disso ele serviu de escárnio para todas as nações. Por quê? Porque eles pecaram. Pecou, entendeu? Mas a mensagem para vocês foi entregue sobre isso, né? Agora eu vou para o próximo sonho. Para mim, eu tenho mais 2 sonhos, glória a Deus. Vamos para cá. Eu sonhei, eu sei que eu estava trabalhando na parte de manhã, e eu saía para me almoçar. Quando eu voltava, chegava de tardezinho, só experimentava a roupa que eu estava fazendo, que eu sou costureira. E tudo que eu experimentava, aí já passou para tarde da noite. Eu já vinha de alguma congregação do Senhor. E era um dia festivo. Atrás de mim vinha carro, era moto, porque era um dia festivo. E na minha frente apareceu um cavaleiro, um homem no cavalo voado. E ele, tudo que ele veio no cavalo voado, eu saí do meio para ele passar. Quando eu saí do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com o homem que vinha atrás de mim. E esse homem que vinha atrás de mim, né, glória a Deus, e o Senhor, esse homem que veio no cavalo é o Senhor. Esse homem que veio atrás de mim é o inimigo, entendeu? E o Senhor guerreou com ele. E eu vi, quando eu olhei lá, ele já estava lá no chão brigando com esse homem, né, então... E eu cheguei pertinho do Senhor e nós saímos para um canto, lá no canto nós saímos, o Senhor chegou e se sentou. Tudo que ele se sentou, ele ceou. E tudo que ele ceou, eu disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, porque ele tá desse jeito, pode ele voltar lá para aquele canto onde ele guerreou. E eu coloquei ele nas minhas costas, eu trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Quando eu coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa, ele tombou. Na hora que ele tombou, ele vai se machucar, não vou deixar não. E eu me sentei do lado dele. Quando eu me sentei do lado dele, eu me acordei. Agora eu vou ler para vocês sobre esse homem no cavalo, que ele é o Senhor, né? Nosso rei, nosso salvador. Ó, Apocalipse. O Senhor vai vir buscar nós no cavalo. É o que tá escrito. Ó, tem várias maneiras que o Senhor vai aparecer no dia do arrebatamento para as pessoas. Tem ele em cima das nuvens, né? Em cima das nuvens, com certeza, no cavalo, né? Então, também tem ele sentado no trono, entendeu? Tem aqui no livro do Apocalipse, ele sentado no trono. É o que eu li para vocês, o 6º selo sendo aberto, as pessoas estão vendo ele sentado no trono. É só vocês meditarem no versículo que eu solto para vocês, entendeu? Ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Então, o céu aberto é o quê? No dia do arrebatamento, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. É o Senhor. Esse homem no cavalo é o Senhor, ó. E julga, e peleja com justiça. Julgar e pelejar o que é? Ele estava pelejando, ele estava brigando. Estava pelejando pela igreja dele aqui na face da terra. Encerrei para vocês. Apocalipse 19. E o versículo o quê? O versículo 11. Agora eu vou... Por que o Senhor bebeu? Vou ler para vocês. Porque ele sentou nós à mesa. O Senhor sentou nós à mesa e o Senhor ceou. Ó. Lucas 22. E o versículo 15 até o versículo 18. Explica para vocês que a última ceia do Senhor foi com os 12 discípulos dele aqui na terra. Ó. E disse-lhe... Desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Você está vendo? O Senhor desejou muito comer a Páscoa com os 12 apóstolos dele, antes dele fazer o sacrifício por nós na cruz do Calvário. Quem come do corpo dele, bebe do vinho, é nós. Todo mês nós comemos pão e tomamos do vinho, que é o cálice, né? Então, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Então, o Senhor prometeu aqui nesse versículo 16, que ele não ia comer mais, até ele tirar o reino dele que ele estendeu aqui na face da terra, que é nós, né, Então, tomando o cálice, você está vendo, o Senhor tomou. Então, tomando o cálice e havendo dado graça. Você está vendo, o Senhor bebeu o cálice, o vinho, ó. Tomai, olha o que o Senhor falou para nós, ó. Tomai e repartiste entre vós. Nós comemos o corpo dele repartido entre nós, né? A congregação do Senhor, e nós bebemos o vinho, entendeu? Até o suquinho da uva, né? Que tiraram o vinho mesmo, botou o suquinho da uva. Porque tem pessoas que não podem, né? Então, tem passagem nas Santas Escrituras que essas pessoas, quando bebiam, eles exageravam, entendeu? As pessoas fazerem isso, né? Então, as coisas de Deus têm que ser com modéstia, entendeu? Bora pra cá? Ah, deixa eu ler o último. Glória a Deus, já passei, nem li o último. Deixa eu ler o último pra vocês, ó. O último versículo, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide. O que é o fruto da vide? É o vinho. O vinho. O fruto da vide é o vinho, ó. Até que venha o reino do céu. O Senhor disse que não ia trocar mais em vinho até
até que ele tirasse o reino dele da terra. Então, esse tempo inteiro o Senhor está trabalhando por nós, pelejando por nós, entendeu? A batalha do Senhor é grande na face da terra, por nós as almas dele, né? Então, que ele trata nós com amor, com carinho, né? Ó, encerrei para vocês, agora falta o último sonho. Eu confirmei esse sonho que eu soltei para vocês nas escrituras dos versículos. Agora eu vou soltar o último sonho para vocês, tá bom? Eu tô tão lesada de sono, e Deus sabe disso. Deus me conhece, desde o ventre da minha mãe. Ó, a voz já tá querendo falhar, o negócio querendo enganchar na garganta, glória a Deus. Vou pra cá, ó. Eu sonhei que eu tava num, assim, era um dia de festa. Eu sonhei que eu tava lá, não era nem festa, eu tava num ambiente que tava festivo, né? Eu tava lá, e tudo que eu tava lá, eu vi várias espadas eles se enfrentando na minha frente. Eu olhei assim pra frente, eu vi uma carreira de espadas se enfrentando. Uma carreira assim, uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam com a fúria medonha. Tudo que elas se enfrentavam com a fúria medonha, né? Aí, quando eu vi isso, eu saí alarmando. Meu filho tava na festa, eu cheguei lá, fui lá no meu filho, falei com ele também, não me deu ouvido. Eu saí alarmando pra um e pra outro, falando, alarmando, ninguém me deu ouvido. E tudo que eu saí alarmando, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu prestei atenção, que o Senhor tinha me mostrado no céu, só que eu não tinha entendido, foi por isso que eu não soltei. E você ouviu que eu não tinha soltei, aí o Senhor pegou, mostrou pra mim sonho, pra me soltar pra vocês. E é o que eu acabei de soltar pra vocês. Essa, ó, uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro, elas se enfrentando. São os pais que vão se enfrentar com a fúria medonha. E é algo que eu vou dizer a vocês se preparam, meu povo brasileiro, vocês se preparem, porque eu vi o símbolo da bandeira do Brasil, juntamente com o símbolo dos Estados Unidos. Ele estava mesmo assim no centro. Ele estava assim mesmo no centro. Ó, a carreira de espada. O símbolo a espada com a bandeira do Brasil estava mesmo no cabo, estava mesmo no centro. Ela e a espada com a bandeira dos Estados Unidos, mesmo do mesmo lado, mesmo no centro. O Brasil vai entrar em guerra, vocês se preparem porque o negócio vai ser estreito, né? Então, mas o Senhor avisa antes de acontecer as coisas para o povo dele. O Senhor não deixa vocês serem pegos de surpresa não, né? E se enfrentava com ódio, uma fúria medonha, né? Glória a Deus. Bora continuando aqui, né? Ah, tô ruim. Mas eu tô fazendo, né? Ó, vou soltar sobre o quê? Sobre essa... Glória a Deus. Sobre o que vai acontecer, né? Primeiro que vai acontecer vai ser um grande juízo sobre a face da terra, que é o que tá escrito, ó. Apocalipse 9, e o versículo 12. Passado é já um ai. O que é o primeiro ai? A vinda do Senhor, um juízo aberto sobre a face da terra. E ele é terrível, eu vou ler para vocês ele. Eis que depois disso ainda vem 2 ai. Depois disso, quais são os 2 ai que vai vir? A marca da besta e a perseguição aos cristãos. O povo que rejeitaram a marca da besta, esse pessoal vão ser perseguidos. Uns vão ser mortos, então. Mas a mensagem para vocês está sendo entregue, né? Ó, e Apocalipse 14 e o versículo 9. Vou ler o versículo 10 também. E saiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua mão, na sua testa ou na sua mão, ó, este beberá do vinho da ira de Deus. Algo que eu vou dizer a vocês, adorar a besta, né? Aqui tá, se alguém adorar a besta e receber adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua mão ou na sua testa. Então, vocês sabem, o que você receber na testa tem um proprietário. O que você receber na mão tem a pessoa, se a pessoa fizer um chip e introduzir ela na mão da pessoa, tem o nome daquela pessoa que construiu ele, entendeu? Pois então, é por isso que tá vindo aqui o nome, aqui tá falando que recebeu, peraí, ó. E se alguém receber e se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, este também beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou, não misturado no cálice da sua ira.
E esses serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Essas pessoas que receberem isso vai ser o que? Mundial. E essas pessoas que receberem isso, pode ter certeza, perdeu a salvação. Elas vão ser atormentadas, como está escrito aqui, com fogo e enxofre diante dos santos anjos para sempre. Aqui tem dizendo, ó, diante dos santos anjos, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E aqui no versículo 11 está dizendo que vai ser para sempre, ó. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Então, para todo sempre vai estar nessa sentença, né, ó. E não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem. Você está vendo, ó? E recebeu... E é aquele que recebeu o sinal do seu nome. O recebeu o sinal do seu nome, porque como eu falei para você, se for pôr coisa na sua testa, na sua mão, tem um proprietário. Recebeu o nome dele, recebeu o nome da besta, entendeu? É o que está dizendo nesse versículo. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Tô ruim, mas vou continuando. Agora eu vou ler para vocês o quê? Esse aqui que eu vou ler para... Ah, deixa eu ler só mais um para encerrar aqui para vocês. É o que o inimigo vai fazer. O inimigo vai impor, ó. E sairá a enganar as nações que estão... Aqui é 20, Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Ele vai marcar essas pessoas para reunir essas pessoas contra Deus. Para você ver, né? Qual é o lado que tu vai estar? Tu vai estar do lado de Deus ou tu vai estar do lado dele, né? Então, mas a mensagem do Senhor... E outra coisa, a Bíblia fala que eles vão ser jogados vivos lá dentro, né? Então, entreguei pra vocês sobre o quê? Entreguei pra vocês... Ah, tá faltando mais um. Deixa eu, peraí. A Morra tá querendo ficar dormindo. Tá faltando eu entregar pra vocês o primeiro ai, que eu vou ler pra vocês o que é o primeiro ai. O primeiro ai é o arrebatamento da igreja. E ele vai ser terrível pra quem vai ficar pra trás, ó. E havendo aberto o 6º selo, ou seja, é o 6º selo sendo aberto na vinda do Senhor. Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Aí você vai ver que é o que? O primeiro ai, né, ó. E o sol tornou-se negro como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue. Isso aqui é o primeiro ai. O juiz, né, sobre a terra. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalado por um vento forte. Esse aqui é o primeiro ai, as estrelas caem do céu para a terra, né? Então, você viu o alvoroço que vai ser, né? E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, esse aqui é o primeiro ai, para você ver os montes se movendo do seu lugar e as ilhas. Para você ver, tão grande vai ser o que vai acontecer quando for aberto o 6º selo. E dizia aos montes, ao rochedo, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Pedindo, se escondendo, eles estão vendo o Senhor sentado sobre o trono. Aqui estão dizendo, esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Ele está vendo o Senhor, né? Está vendo a face do Senhor, o rosto. Que aqui está dizendo que ele está pedindo, se escondendo, ó. O último versículo, eu tô ruim, eu vou terminar para vocês, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia do 6º selo sendo aberto? Ninguém. Por isso que eu digo a vocês, arrependei vós e voltai para o Senhor. Jesus Cristo está às portas. Jesus está às portas. A qualquer momento ele pode se manifestar no céu com seu exército de anjos para vir buscar os dele na face da terra. Tu está preparado para subir com ele? Tu já renunciou? Tu deixou tudo de lado para tu ir para o céu, para a glória? Ou tu vai ser retirado para pagar um alto preço? Muitas pessoas no dia do arrebatamento, elas vão passar pela porta larga. Por quê? Por falta de renúncia. Por aceitar Jesus e não renunciar à vida velha. Aceitar Jesus não se transformou num novo espírito, entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue.
Jesus me ajuda. Ele tá vendo que eu tô remungando. É que eu tô tentando respirar, só tá sendo por um. Encerrei pra vocês. Uma boa noite. Jesus ama vocês, eu amo vocês. E Jesus chama vocês o arrependimento. Eu também chamo vocês o arrependimento. Porque é triste a gente estar na terra e saber que muitas pessoas vão ser tiradas nesse dia. Uns para estar na eternidade com o Senhor, no repouso dele, e outros vão para pagar um alto preço. Não quero isso para vocês, não. Primeira coisa que eu digo a vocês, aceita Jesus. Deixa eu soltar para vocês aqui. É Lucas, aceita Jesus. Que vocês precisam confessar Jesus. Vocês têm que aceitar Jesus, ó. Aceitar Jesus, ó. E colocar teu nome escrito no livro da vida. Se tu não colocar, a sentença é terrível para essas pessoas que não aceitaram Jesus, que não colocaram o nome escrito no livro da vida, ó. É Lucas 12, versículo 8, versículo 9, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus aqui, perante os homens, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Se tu negar aqui, tu pode ter certeza que tu chegar lá no céu, tu vai se negar também. Não aceitou o meu sacrifício que eu fiz por ele lá na cruz do Calvário, não. Então, assim, e algo que eu vou ler pra vocês, vocês precisam confessar o Senhor com a boca, com os lábios. É o que? Mateus, tá aqui, já peguei, foi mesmo em cima. Tá onde, Meire? Tô no Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10, ó. E sairá, se com a, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus com a boca, continuando, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Precisa confessar Jesus com a boca, entendeu? E perante os homens, né? Como eu li pra vocês. E encerrei pra vocês. Agora eu vou encerrar, porque eu não tô aguentando mais, entendeu? Eu tô pedindo arrego agora pra vocês. E uma boa noite pra vocês. E eu amo vocês, Jesus ama vocês. A paz de sempre pra quem é evangélico, pra quem não é evangélico. Te dou uma boa noite. Convido vocês pra vocês ir para uma igreja evangélica. Procurar uma igreja evangélica, aceita Jesus. Não perde tempo. Ah, o último versículo, mais importante, né? Essas pessoas que não foram achadas escritas no livro da vida, que não receberam o sacrifício de Jesus. Olha, para onde que essas pessoas vão, ó. O que eu tinha prometido, eu quase que eu passava, quase que eu não entregava a vocês. Ó, não, vai que eu saio dessa terra hoje, né? Aí eu vou ter um versículo com vocês, né? Então, não. Ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A sentença é terrível. As pessoas que não foi achada escrita no livro da vida, então, no sacrifício que o Cordeiro fez por nós aqui na face da terra, foi lançado no lago de fogo. Não quero isso para vocês, não. De um modo, de maneira nenhuma. O lugar de vocês não é nesse canto que eu acabei de ler para vocês. O lugar de vocês é do lado de Jesus. O lugar de vocês são do lado do nosso Salvador, de quem nos criou, de quem nos deu a vida lá na cruz do Calvário, entendeu? Esse é o lugar que nós devemos estar, juntinho do ladinho dele, entendeu? Não no canto desse que eu acabei de ler para vocês. Aqui é Apocalipse, o que? 20 e o versículo 15 que eu li para vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus ama vocês e eu amo vocês.